Muito bem, voltamos no nosso intervalo agora com os destaques do Bom Dia impresso e digital, quando a gente recebe os repórteres do Bom Dia para falar um pouco mais do nosso querido jornal Bom Dia. Hoje está aqui comigo o nosso jornalista, colunista, o repórter Salus Locke. Salus, boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Leandro, uma satisfação estar aqui contigo. Muito bem, quais são os destaques do Bom Dia de hoje? Pois é, a gente abre como matéria principal com uma notícia nem tão agradável. O Atlântico derrotado, a primeira derrota do Galo para a CBF, agora na terceira rodada da Liga, em casa, no Caldeirão, 5-2, uma partida apertada, mas a CBF foi mais efetiva, digamos. E, no entanto, isso não faz com que o Atlântico caia na tabela, pelo contrário, ele continua ponteando a competição. Ela é muito longa, claro, a gente recém iniciou, mas o Atlântico dá boas esperanças mais uma vez, lembrando que ano passado ele foi vice-campeão. Muito bem, vamos aos outros destaques. Nós temos a coluna do Rodrigo Finardi de Pente Fino, que hoje ele fala sobre o Castelinho, só se preserva aquilo que se ama. E você é um cara que há muito tempo acompanha o Castelinho, o Finardi também acompanha aqui, né? Será que um dia o Castelinho vai sair, vai abrir as portas, Salus? Tu que é um erechinense há tantos anos, vê esse prédio aí? Pois é, o valor do prédio é o simbolismo histórico, né? Foi ali que começou Erechim. E por isso esse cuidado e esse amor eu acredito que deva ser refletido não apenas em palavras, mas em ações. A gente vê o governo com boa vontade aparente de resolver, mas prolongando o assunto, assim como o anterior, também de alguma forma ele fez um restauro inicial e depois a obra não avançou. Com 2 anos e meio já segue sem avanços. Essas discussões são fundamentais para que se encontre um denominador comum e, de fato, se preserve a história de Erechim. A gente vê, em épocas de Notre Dame queimando, quão caro é às comunidades os seus símbolos, e o Castelinho, sem dúvida, é um dos principais símbolos de Erechim. Muito bem, vamos falar de política. Na página 3 tem um destaque do governo federal. Pois é, o governo federal com suas idas e vindas, né, marcado por recuos e, enfim, dificuldades de relação com o Congresso. Ontem o governo teve mais um revés na discussão da reforma da Previdência e é um tema que é definitivo para o futuro da economia do país. A gente acompanha, inclusive, com empresários locais que muitos estão aguardando ansiosos pela definição da reforma da Previdência e a questão tributária, a fim de que o país volte a crescer. A economia está patinando, né? Esperava-se que com a eleição do Bolsonaro fosse dar uma guinada, só que não é do dia para a noite que isso acontece, especialmente porque o governo está tendo dificuldade em passar uma imagem assim de forma impositiva de que agora vai. A gente não sabe se vai, e nem se ele fica muito tempo, porque a coisa tá pegando. Então esperamos que sim, torcemos, somos todos brasileiros e torcemos que avance, mas essas questões políticas, essa falta de habilidade, colocam em xeque a própria administração Bolsonaro, uma vez que, por exemplo, na última semana, aquela questão do aumento do diesel, ele, numa ligação segura, só naquele dia a Petrobras perdeu 32 bilhões de valor de mercado e fez a oscilação da bolsa e tudo mais. Então, essa insegurança que complica. Muito bem, esses são alguns dos destaques. Tem mais informação? Vou passar para a página 4, Marcão. Na página 4 nós temos um destaque de Erechim. Pois é, a gente está começando já os preparativos, afinal amanhã, né, enfim, fim de semana a gente celebra. E eu acho que é mais a celebração mesmo, deveria ser pelo menos, do que representa a Páscoa, do que apenas comércio e tal. Aliás, para o jornal de amanhã, de sexta, a gente está fazendo uma matéria que aponta, já vou antecipar, que aponta mudança no perfil de comportamento do consumidor nesta Páscoa. Isso já vinha do ano passado, mas agora se intensificou. O pessoal está comprando menos ovo de chocolate? Aí é que tá substituindo o ovo de chocolate por caixas de bombom. Enquanto saiu um ovo de chocolate, em alguns mercados tem saído 4 caixas de bombom. Também, né? Tu vai ver um ovo de chocolate aí, é 50 pau, não, os mais baratinhos não, tem de 29 e 30. Só que a caixa tá 7, 8. O que os caras estão fazendo? Por exemplo, as empresas. E nós mesmos. Por que eu vou comprar um ovo se eu posso comprar 4 caixas? As empresas então têm feito isso e têm dado para os seus colaboradores mais caixas de bombom. Aí forma, né? Um negocinho bonito para entregar. Aliás, num dos mercados aqui de Erechim, só na última quarta-feira, foram vendidos 1.000 caixas de bombom. Então, tá bombando. Tá muito bem. Olha, a comunidade pode prestigiar, tem evento na praça, tem eventos lá do Master Sonda que vai acontecer. Aqui nós temos multiplataformas de Erechim, um espaço do leitor, e tem o espaço Pop, Salus, que é um espaço que fala de cinema e literatura no Bom Dia. Ele é bem legal, ele abre a oportunidade para que pessoas deem a sua opinião a respeito de assuntos diversos. Ó, Dia Nacional do Livro Infantil, Black Mirror, aqui
O Menino da Lista de Schindler... Assuntos que com essa tecnologia a gente acaba deixando de falar às vezes, né? E que eu acho que é fundamental. Né? Eu acho que é importante abrir esse espaço. Aqui também há um espaço de interação, né? O Jornal Bom Dia está se adequando às necessidades e à realidade do mercado consumidor do produto jornalístico. Muito bem. Tem mais destaques para quem está ligado com a gente. O Caderno de Arquitetura e Construção, que traz detalhes. Qual é o título daqui? Pois é, Quarto de Gêmeos, né? Dicas de como decorar. Então, eu acho que também é importante esse tipo de olhar mais carinhoso para situações do cotidiano que interferem a vida de muitas pessoas. Aqui é uma matéria que tem 6 pontos principais de como decorar, vale a leitura. E na página 7 nós temos um destaque da área da educação, da escola do bairro São Cristóvão. Essa escola ela demanda reparos, só que não é tão simples. Aliás, o governo municipal tem se notabilizado por não deixar tão simples as coisas. Muitas coisas se alongam no tempo e no espaço. Este é um exemplo. Muito bem. Tem mais destaques da página 10 do Bom Dia. Nós temos matérias de educação, do IFES e tal. E uma matéria especial da Feira do Produtor, Salos. Qual é o destaque? É uma bela notícia, é uma matéria produzida pelo colega Igor Miller, né? Vai ser ampliado e vai beneficiar o comércio de peixes, enfim. Isso especialmente nesta data que a gente vive. Eu passei por lá agora de manhã e o movimento já estava grande. Muita gente, né? A ideia é propiciar que mais peixes possam ser comercializados, especialmente em datas como esta. Mas atenção, né? A gente vê em reportagens em âmbito nacional. Tem muito peixe que é para ser bacalhau e que é vendido como bacalhau, mas é outra coisa de valor bem inferior, mas tu paga o preço do bacalhau. Então aqui em Erechim acredito que esse problema não seja identificado, mas é sempre bom. O consumidor tem que ficar atento, Tem que ficar atento. Tem mais informação para quem está ligado com a gente na página 12, uma matéria assinada por você. Fala de em Milão, que destaquei esse saldo. Pois é, esta é a principal feira, o principal salão internacional do móvel, que reúne os bambambãs da arquitetura e do design no mundo. E nós tivemos um erechinense lá participando. Ele é um estudante de arquitetura, está fazendo um intercâmbio em Ascoli, na Itália, e ele é da família Campos Casa do Vidro. Ele é filho do proprietário, é uma empresa familiar, então ele foi lá observar as tendências, especialmente na área do vidro, para trazer a Erechim. E tem muita coisa interessante. O vidro está sendo algo que sempre esteve em voga, mas ele está voltando com força e substituindo outros materiais. Então a gente fala das tendências do mercado e apresenta um pouco dessa feira. Essa aqui, por exemplo, é uma mesa de sinuca toda em vidro. Impressionante. Enfim, é bem interessante para quem gosta e, claro, especialmente para quem produz, né, construção civil e tal, o vidro está em alta. Muito bem, nós temos destaques da região de Jacutinga, Charrua, Barra do Rio Azul. Tem mais informação também, destaque centenário. Os classificados do Bom Dia para você, caderno de variedades. E aqui uma matéria da saúde. Qual é o destaque aqui, Saulos? A doação de sangue, né, e a arrecadação de alimentos marcam o trote solidário. Esta é uma iniciativa que contou com parceria, inclusive, de entidades em âmbito estadual e troca aquele trote bobo de cortar o cabelo, de fazer o cara passar por algum tipo de humilhação, por ações que de fato beneficiam outras pessoas. Eu defendo muito mais essa proposta do que aquela besteira que a gente tem como cultura no Brasil, no Rio Grande do Sul. Tem um destaque da Unimed também aqui? Pois é, esta matéria a gente está participando inclusive da organização do evento, Suergs e 10º Fórum Instituto Unimed Rio Grande do Sul, tem a programação definida. Por exemplo, vem a Porto Alegre entre os dias 15, 16 e 17 de maio, no Teatro São Pedro, nomes como o Ministro da Saúde do Brasil, o Mandetta. Este aqui é o escritor Leonard Milodinov. Ele é autor de best-sellers, ele escreve para o New York Times. Para te teres uma ideia, já assistiu MacGyver, aquela série antiga, ou Star Trek, enfim. Ele é o cara que escreve os roteiros. Olha então só. Ele vai estar aí no Rio Grande do Sul, ele vem direto de Los Angeles para o evento. E ele está lançando um novo livro, que é o livro Elástico. Ele já escreveu outras obras, como Subliminar, que é um best-seller. Ele escreveu O Andar do Bêbado. Então, esses dois são entre os caras. Mas vai ter Lázaro Ramos, vai ter outros profissionais muito... Roberto Rodrigues, que é na área do cooperativismo. Vai ser um baita do evento. Muito bom esse 15, evento. 16 e 17 de maio. Possivelmente um bom número de pessoas de Erechim estará lá presente. Ótimo, show de bola. Tem mais destaques. Na página 22 nós tivemos aqui um destaque na área de segurança do Alto Uruguai, desse fechamento das delegacias que o pessoal estava com medo aqui na região, Saulos. E deve continuar. Veja bem o título que o nosso colega Alan, com habilidade, explorou. Não fecharemos delegacias neste primeiro ano de governo. Ou seja, ele não garante para o segundo, terceiro ou quarto. A minha opinião,
serão fechadas delegacias para racionalizar custos, considerando que o Estado, de fato, está numa situação penosa. Porém, do outro lado estamos nós. Ontem a nossa colega foi vítima de um assalto. A nossa colega aqui, né, de trabalho. Ou seja, ficamos como numa situação destas? Cada vez mais desamparados, em que pese reconheçamos e com, né, legitimidade que a Brigada Militar faz um baita trabalho, a Polícia Civil faz um baita trabalho dentro do que eles podem fazer. Só que se os caras vão tirando o pessoal e fechando estrutura, fica pior para eles e também para nós. Muito bem, olha, tá aí o destaque. O esporte daqui a pouquinho com a Caliandra Alves Dias. Lembramos que lá no site do Jornal Bom Dia tem sempre mais, jornalbomdia.com.br. Meu amigo, muito obrigado, feliz Páscoa para você, um ótimo feriado e até a próxima. Para o amigo também, infelizmente sem feriado, vamos ter que trabalhar bastante para agilizar conteúdos, enfim, mas estamos à disposição. Um abraço. Obrigado. Valeu. Olha, feriado. agora... Bom feriado para quem puder tirar o feriado.